Hoje nós tivemos acesso a notícias avançadas a respeito do concurso de admissão ao Colégio Militar. Notícias avançadas porque essas notícias, apesar de serem oficiais, elas não são ainda 100% definitivas, porque 100% definitivas só quando sai o edital do concurso, que é publicado no Diário Oficial. Então o Colégio Militar está fazendo uma divulgação prévia de informações sobre esse concurso, porque já que está mudando, eles querem adiantar o lado dos alunos que estão estudando e dos professores que estão preparando. Então vamos apresentar essas informações aqui. Olha, essas informações foram obtidas no site do Colégio Militar de Fortaleza. Então o site deles no momento está com esse aviso aqui, ó. Se você entrar no site do Colégio Militar de Fortaleza, vai aparecer isso lá. Concurso de admissão 2020 para 2021. E eles têm essas informações aqui, que são as mesmas que eu coloquei. Então, digamos, são informações oficiais que o Colégio Militar de Fortaleza está divulgando. A gente pode se basear nisso? Eu diria que 90% sim. São informações que vão realmente ser relevantes. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui dessas informações é isso aqui, ó. Colégio Militar de Fortaleza. Quem está divulgando isso é o Colégio Militar de Fortaleza. Mas você sabe que todos os colégios militares do Exército trabalham de forma sincronizada. Eles são coordenados por uma diretoria do Exército chamada DEPA. Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial. Então, os 14 colégios militares são coordenados por eles. Por isso que eles padronizam a matéria que cai nessas provas, a data em que as provas são feitas. Agora, tem algumas coisas que podem ser diferentes de um colégio para outro. Então, a coisa que você pode ter certeza, a data. E lembro, essas são informações que ainda não estão no Diário Oficial. Então, elas são mais ou menos sujeitas a mudanças. A primeira informação que mudou foi essa aqui. Foi a data. Porque originalmente eles tinham divulgado uma data de 20 de setembro. Só que agora eles estão divulgando uma outra data, 18 de outubro, quase um mês depois. Acredito que isso não vai prejudicar ninguém, né? Todo mundo vai ter praticamente um mês a mais para estudar. Porque como agora é uma prova só, eles conseguiram aí uma folga de 2 meses para processar esse concurso. Então eles estão dando de brinde um mês de preparo adicional para os alunos que vão fazer o concurso. E eles podem mudar a data sim, claro, isso não foi publicado no Diário Oficial, então ela não é totalmente definitiva. Pode ser que essa data de 18 de outubro aí seja mudada até o fim do ano. Mas a princípio não, tá? O Exército não costuma mudar datas assim, só nesse caso aqui que eles jogaram um mês para frente. Agora, outro detalhe importantíssimo é isso aqui, ó, o formato da prova. Ele está adiantando aqui essa informação. Essa prova vai ter 12 questões de matemática, 12 questões de língua portuguesa, uma produção textual, que é uma redação, e 4 horas de duração. Agora, isso aqui é padronizado? Sim, isso aqui é praticamente padronizado. Por exemplo, até agora, todos os colégios militares faziam prova de matemática com 20 questões. Com exceção do Colégio Militar de Curitiba, que costumava colocar 30 questões, ano passado colocou 24. Então o número de questões é, digamos assim, quase totalmente padronizado. Então, se o Colégio Militar de Fortaleza vai passar para 12 questões, esse deve ser, digamos, o número oficial, né? Praticamente todos devem seguir esse padrão aí. A menos que o Colégio Militar de Curitiba, que gosta de colocar questões a mais, passe isso aí para 15 questões. Agora, o mais importante de tudo, que está implícito aqui, é o seguinte. Se você vai ter 4 horas para fazer 12 mais 12, digamos que sejam 2 horas para matemática e 2 horas para português, tá? Português você tem aqui 12 questões mais a redação.
Mas você tem 2 horas para matemática e 2 horas para português a princípio. Você sabe que as questões de português você consegue fazer de forma um pouco mais rápida que as questões de matemática, né? Você não tem que fazer cálculo, tem que pensar, raciocinar, interpretar. Mas a tendência é que uma questão de português você consiga fazer mais rapidamente. Então vamos considerar aqui meio a meio. Claro, você tem as 4 horas disponíveis lá na hora. Você vai poder lá usar o tempo que você quiser, a distribuição que você quiser para essas questões. Mas vamos considerar uma distribuição simples. 2 horas você gasta fazendo matemática e 2 horas você gasta fazendo português. Se você tiver 2 horas para resolver 12 questões, 2 horas são 120 minutos. Então você tem 10 minutos para resolver cada questão. Antes você tinha 9, né? Quando a prova era separada, você tinha uma média de 9 minutos para cada questão. Agora você vai ter 10. Qual é a conclusão que a gente chega daqui? De 9 para 10 não é considerado aumento, né? Mas a gente pode considerar que a complexidade das questões de matemática vai ser praticamente a mesma. Ou seja, eles não vão fazer questões mais simples para você resolver mais rápido. Que nem a prova do Enem, que você tem 3 minutos para fazer cada questão. Então aqui no Colégio Militar não vai ser assim. Eles aumentaram um pouquinho a duração, diminuíram um pouco o número de questões, mas mantiveram aqui o tempo de realização de cada questão. Ou seja, a complexidade, a dificuldade das questões vai ser a mesma. Ou seja, não vai mudar o estilo da prova. Agora, esse aspecto aqui, 12 questões de língua portuguesa, isso é padronizado? Apesar da prova de matemática ser quase totalmente padronizada, a prova de português ela não é totalmente padronizada. O que é certo é que os valores são meio a meio. A metade é matemática e a metade é português, para efeito de cálculo da média, da nota final. Agora, dentro da prova de português, você tem as questões de múltipla escolha, que é a interpretação de texto, e a redação. E essa distribuição entre as questões e a redação é de 7 para 3. Então, na prova de português, essas questões valem 7 pontos e a redação vale 3 pontos. Então, tem alguns colégios militares que já estavam colocando assim, 14 questões de português. E naqueles 14, cada uma valia meio ponto, dava um total de 7 pontos e mais 3 pontos da redação. Agora, alguns colégios militares colocavam lá 20 questões, mas eram 20 questões valendo os mesmos 7 pontos. Então, esse número de questões aqui de português pode apresentar uma variação de um colégio militar para outro, a menos que a prova seja padronizada, né? A gente já especulou isso aqui no vídeo passado, sobre a possibilidade deles adotarem a mesma prova em todos os colégios militares. Agora, a gente não tem nenhuma informação sobre isso, a gente não pode levar em conta. Então, digamos, essa configuração foi divulgada pelo Colégio Militar de Fortaleza. Se você quiser saber do seu colégio militar, eu não tenho condições de fazer isso, tá? Porque tem que ficar telefonando para lá. Olha, você pode ligar para o colégio militar da sua cidade, pede para falar com o setor de comunicação social e faz essa pergunta. Já tem aí a informação sobre o número de questões da prova que vocês vão aplicar? Eles vão falar que não sabem. Aí você pede para falar, então, com a seção de ensino. É na seção de ensino que eles vão ter essas informações aí, sobre como que vai ser a prova do concurso. Mas não deve ser muito diferente disso aqui, não. Agora, o mais importante disso tudo aqui é o seguinte, você agora vai ter que fazer uma prova de 4 horas de duração. Prestou atenção nisso? Qual a implicação que isso aqui tem? É que agora você vai ter que ficar 4 horas sentado fazendo uma prova. Já pensou? Já ficou alguma vez 4 horas sentado? Claro, na escola você fica 4 horas assistindo aula. É só que lá na escola tem intervalos, você levanta, tem o recreio, né? E ali não, você vai ficar sentado 4 horas. Vai poder levantar no máximo para ir ao banheiro.
Mas não vai ter intervalo, não vai ter recreio, nada disso. Então você tem que se acostumar a ficar sentado 4 horas. E não é sentado parado, não. É sentado fazendo conta. Então, bons estudos. Acompanhem aí no nosso canal as novas notícias sobre a prova do Colégio Militar. Bons estudos.